ande titini, ande titini, ande titini, ande titini. Bem, poderia falar bom dia a todos, né? Que aqui nós temos uma manhã, na verdade. Meu nome é Vicente Mendes Castoldi, eu sou agente de saúde da nossa aldeia Combanga, aqui do extremo sul de Porto Alegre, né? Que tem no meu lado direito o meu cacique e do meu lado esquerdo outro cacique que vem cá, que é o Odilei, e aqui o Éder é o meu cacique de lá da minha aldeia. Há uns anos atrás, quando a gente começou a lutar por espaço na grande Porto Alegre, nós como indígenas morando no contexto urbano, né? Como os não indígenas falam, né? A gente tem um contexto diferente de ser índio, dessas palavras, né? A gente pensa diferente, mas a gente está, porque é pouco tempo de assunto, falar rapidinho. A discussão parte do princípio de atendimento específico para a questão indígena. Então, voltando, se falar, era FUNAI, né? Depois foi FUNASA e da FUNASA hoje CESAI. Então foram 3 etapas. Mas falando da FUNASA, quando nós estamos em Porto Alegre, né? A FUNASA também foi um órgão que trabalhava especificamente na questão indígena, um órgão federal. Mas nós na verdade, também éramos excluídos do sistema da FUNASA por nós não ter áreas definidas, áreas ditas demarcadas, né? Então nós éramos praticamente um povo, como eles criaram essas frases de não aldeado, índio urbano, isso foi criado pelos não indígenas, essas falas. Então nós era praticamente excluído. Então foi uma luta nossa, né? Da maioria das aldeias que estão aqui hoje, né? A gente também tem uma luta muito grande nesse sentido, que a gente começou a abrir esses primeiros passos. Começamos a gatinhar, falando da FUNASA, que é um órgão federal, a gente começou a abrir também portas dentro do município também, né? Foi nessa época que a FUNASA nos mandava para o município, como nós morávamos em município, então não era responsabilidade dela. E assim também, até para ajudar e para concluir um pouco da minha fala, é assim, é que a saúde, hoje a gente discute muito no poder público, nos órgãos públicos, doença. Né? A saúde é uma coisa muito maior, né? E aí vem da água, uma boa água tratada, né? A gente tem cobrado muito isso, né? Desde um poço, uma coisa boa, uma água boa, então começa daí, uma boa alimentação. Então, essa rede, né? Ela tem que se formar e tem que começar a aparecer mais, né? Que tu não consegue simplesmente fazer uma saúde boa se não tiver um bom alimento, não tiver uma boa água. Isso faz parte da saúde. Isso eu estou vendo que todos os órgãos, na discussão hoje em geral, na discussão indígena, na discussão de saúde, eu não estou vendo discutir isso, né? Eu estou vendo discutir saúde, posto, hospital. Tem que mudar essa discussão. Bom, eu sou o Dirley, eu sou cacique aqui da aldeia Vancá. Espero que nessa conversa que a gente vai ter, que a gente possa ajudar e contribuir na formação também dos novos profissionais e os que estão atuando para que possam, de fato, prestar um atendimento bem, o melhor possível para nossos indígenas quando eles forem nesses espaços procurar esse tipo de atendimento. Bom, primeiro as pessoas têm que entender que quando o indígena vai adentrar ou cobrar esse tipo de serviço, o próprio indígena tem que entender que ele vai sofrer preconceito, ele vai sofrer todas as violências psicológicas quando ele vai exigir esse tipo de serviço, pois a sociedade em geral não está preparada para prestar um serviço ao indígena ou às comunidades indígenas da forma que ele precisa. Não é que o indígena precise de privilégios, não, ele precisa ser atendido da forma, pois ele vive numa situação onde que ele desconhece esse sistema a não ser o dele. Então, a gente vê que quando a gente começou a procurar esse tipo de serviço, a gente sofreu isso na pele. E que muitas vezes, quando nós ia cobrar isso, sofria um preconceito muito grande, inclusive por instituições que se diziam que tinham, vamos dizer, a tutela de prestar esse tipo de serviço de saúde para nós. Nós era dito como nós não éramos mais indígenas, pelo fato de nós não viver numa aldeia demarcada. Criaram o termo indígenas desaldeados. Nós, indígenas, nós entendemos que todo lugar é o nosso lugar. Então, o que se precisa é que essas instituições e esses profissionais e todos os órgãos públicos estejam preparados e se preparem, se qualifiquem para que possam nos prestar um atendimento mais
adequado, que nós possamos de fato sentir na pele que quando nós for procurar esses atendimentos, de fato nós vamos ser bem atendidos. Porque nós indígenas, quando vamos procurar um atendimento, nós vamos quando nós estamos muito mal. Nós só saímos das nossas aldeias para esses lugares é porque nós estamos de fato precisando. Se nós chegar nesse espaço de saúde, nós sentir qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito, nós vamos vir embora com a doença que nós fomos e vamos vir com uma outra doença que seria a raiva de ser maltratado nesses espaços. E em muitos lugares, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda existe. Então, até para contribuir com essas pessoas que estão se formando nesta área, que entendam, quando eles se depararem em algum momento da vida com algum indígena, ele tem essa sensibilidade de, olha, eu estou lidando com pessoas que desconhecem o nosso sistema. Porque a gente adentra um hospital, uma unidade de saúde, eles só dizem para nós, vai lá e vai cá. E nós não sabemos, sabe? E quando a gente às vezes pede essa informação para algum que está ali dentro, muitas vezes a gente sente no olhar das pessoas a discriminação. E quando nós sentimos isso, nós sentimos muito mal. É aí que nós acabamos retornando para nossos lugares. Então, já avançou bastante, mas nós temos muito que avançar para que de fato a gente possa ter um atendimento conforme a gente quer, conforme a gente só quer ser também parceiro e companheiro do profissional de saúde, pois nós só vamos falar dos nossos problemas, o profissional de saúde só vai saber realmente dos nossos problemas quando ele ter esse vínculo com o paciente. Daí nós começamos, olha, daí sim ele vai conhecer nós. Nós precisamos ter esse vínculo dos profissionais, nós precisamos ser acolhidos também pelos profissionais de saúde. O acolhimento faz muita diferença. Se atendido por essas pessoas de uma maneira respeitosa, onde o profissional vai conseguir achar a solução do problema do paciente, o primeiro contato, o primeiro atendimento, seja qualquer instituição que for, seja de nível estadual ou municipal ou federal, o primeiro contato tem que ser na aldeia. Se não conseguir resolver o problema ali, daí se leva para fora, mas com todo o acompanhamento também, porque não adianta eu pegar e mandar um indígena para lá e aí é preciso que praticamente todas as comunidades indígenas hoje tenham algum funcionário lá para esse tipo de serviço, e esse tipo de serviço, quando a gente chega nesses espaços de saúde, esse profissional de saúde indígena ele tem que acompanhar o indígena lá dentro, porque nós indígenas temos dificuldade de se locomover lá dentro, porque você entra lá dentro, tem tantas salas, você não consegue se localizar direito. Temos indígenas analfabetos, temos indígenas que não sabem falar direito português, temos as pessoas lá dentro dos hospitais que não compreendem a forma que esse paciente indígena se expressa. A gente sofria muito, e agora vamos procurar quem? Vamos aonde? E daí a gente ia na Funasa, que era naquela época, a Funasa dizia que nós era desaldeado. Nós ia no município, o município dizia que era papel da Funasa. Então o município de Porto Alegre, ele, com o tempo, ele foi reconhecendo, olha, temos indígenas aqui, a gente precisa ajudar eles de alguma forma. Então a gente tem um início onde não nos reconhecíamos, não reconheciam nós aqui no município. Daí teve aquele período que a gente procurou esse tipo de serviços, nós fomos discriminados, fomos que nós não era indígena mais por não morar em aldeias, e que se criou-se ali o termo indígenas desaldeados. Mas a gente que nada, a gente sofria tudo aquilo, nós só pensava, bom, pior não vai ficar, vamos ter que ir à luta igual. Então, com o tempo, a gente foi tendo pequenas conquistas, mas que para nós é muito importante e muito grande, que o município começou também a pensar, nós precisamos ajudar eles de alguma forma. Então, foi se criando umas formas umas políticas para que nós tivéssemos um atendimento conforme a gente estava exigindo. Claro, não está perfeito hoje aqui no município de Porto Alegre para nós, mas já temos uma direção aonde que nós estamos indo para um melhoramento cada vez mais. Então, hoje tem uma equipe específica para atender as comunidades indígenas do município,
mas também temos a CESAI que nos atende, então, mas isso precisou muito tempo e precisou muita luta e muita persistência, que o indígena saiba, os direitos dele tá lá, mas é preciso que todo dia você esteja lutando para que aquele direito seja de fato concretizado e todo dia ele tem que estar provando que ele é indígena. Estamos lutando para que isso, que o Estado brasileiro de fato crie uma política em todos os segmentos, não apenas na saúde. E que nós estamos enriquecendo também o país, mostrando, olha, por mais que vocês fizeram tantos genocídios contra nós, mas nós estamos aqui resistindo. Então a gente pede que todo profissional de saúde que está em atuação e os novos profissionais que estão vindo em formação, quando se depararem com indígena, nós também temos que ser tratados como seres humanos, sabe? Não importa a forma ou roupa que você vai lá, se você é pobre ou é rico, você tem que manter um atendimento respeitoso com eles. Por exemplo, eu quando vim de Nonoá e fui adentrar um serviço de saúde aqui em Porto Alegre, eu vinha com o meu vocabulário da minha região. Quando eu adentrei esse espaço, eu falei um jargão que era usado lá, que era um jargão normal. Eu já fui repreendido pela profissional que estava me atendendo. Eu fiquei me perguntando, mas eu não falei por ofensa para ela. E eu entendi que parece que ela queria que eu falasse da mesma forma que ela, sabe? Um simples jargão, sabe? Então é uma questão só da gente saber que a gente vai lidar com várias pessoas e cada um tem sua forma de se expressar, um respeitando o outro. Bom dia, eu me chamo Kemefu, eu sou da etnia Caigangue. Eu vou falar um pouco aqui no meu idioma também, porque a gente vem de uma cultura muito rica, que a gente está aqui há milhares de anos, né? Kata mulher bre wan berma inwink tang mi ating enem inag ta tang mi muyan ke mulher tang mi tin inyam bre tikenge mulher tan bre ninge kang ta ang man kon begam tumi munge amun ang ta kanga mung dam arang kanyak ta fong ta min yawain te mulher ta hanang kuyete kanjeng umpi kuye aman monam an kyang da share amun kling koleng ni bina ningam kata kul fong ang bre ang yamanye ala ki kuyak tuanya ke mala kuyak da pipir mun ngam ang hangka shirang ngilun takang gamun ang kwashinak pishel kuyak ki karona ningam ang mata herde ma fong ang ta kyang bi komunte tinang angkanga we komunam kemal uni angta fonga komi mungam akpi angta angkanga kikaro nanem kada shel muna ya pron mon yang man kon bekte ang man kon bek tak kroy nam kada muna mon tong tonya mon bre angta le muyam kemal tang machel korek na minam uli angta fok ta minam come munca. A nossa história é muito rica, a nossa cultura é muito rica, é muito lindo. Só que muitas da nossa história que a gente vem passando desde a invasão do Brasil começou a mudar a nossa forma de vida, nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E até chegar onde a gente está aqui agora nesse momento, a gente passou por várias lutas, várias batalhas, né? Várias guerras contra o inimigo que muitas vezes era para nos dar a mão, nos acolher, que muitas vezes não é dado. Muitas vezes é mais nos tirado o nosso conhecimento do que nos dado algo para manter nossa vida, nossa harmonia em ordem. 2000 para cá, começou mesmo uma luta na questão da FUNASA, da questão da saúde. Briga e luta, e como um cacique e a liderança que também falou que muitas vezes a gente se sentia perdido no meio de uma nação que não é nossa, porque a gente vem das aldeias, daí a gente acabava não sabendo para onde ir. Teve muitas lutas, a gente conquistou bastante coisa. Não tá bom não tá. Principalmente na questão da área da saúde, que hoje
Nós indígenas, a gente procura bastante a questão dos focos, que é dos brancos, na questão da medicina deles no caso, né? Só que a gente também tem nossa medicina tradicional, que a gente procura não deixar de lado, que seria nossos médicos hoje, nossos profissionais da saúde, que são originariamente seriam nossos cuiã, que são os conhecedores das ervas medicinais nossas. A gente está perdendo muita coisa sobre a questão cultural, por quê? Porque muitas vezes nós indígenas, a gente está procurando a medicina dos brancos. E a questão dos cuiã, jamais, eu particularmente me criei dentro da questão dos cuiã, no banho de erva, no tomar banho, dos espíritos, que a gente vai tomar um banho, a gente vai se purificar. Isso a gente tem que procurar dentro do meio profissional ter algum meio termo, que não é só o medicamento dos brancos que é bom. Ajuda, claro que ajuda. Só que tem nossos medicamentos também. Nós temos que achar um meio termo de ter essas duas culturas, sobreviver junto, porque a gente tem nossas matas ainda, são poucas, estão desmatando tudo, mas as comunidades que ainda restam, nós procuramos manter nessa questão das ervas medicinais, que a gente procura associar junto com a questão da saúde hoje do não indígena. E é importante sim a questão da área da saúde hoje, a gente ter um bom atendimento. Tem, graças a Deus, mas foi uma luta, né, de parentes que já se foram, que já lutaram bastante, né? Temos aí forçando bastante na questão da saúde, que eu não vou estar aí daqui uns anos, me criei, né, mas vai ter novos indígenas que vão estar lutando, mais um fortalecimento a mais na questão indígena. Na questão da universidade, que a gente tem muitos jovens indígenas hoje entrando dentro das universidades, por luta nossa mesmo, das lideranças hoje também, que graças a Deus estão lá estudando, muitos estão se formando, para poder dar um retorno da nossa luta, que eles têm que ter um retorno sim para as comunidades, porque eles estão lá pelas nossas comunidades, pelas comunidades que lutaram para hoje ter aquele espaço lá dentro. E é importante essa formação dos nossos jovens para que tenha essa sensibilidade, porque a melhor forma é do indígena atender o outro indígena. Porque tu vai pegar uma mãe, uma cofá, nossas velhinhas, elas não vão muitas vezes saber falar o português, não vão saber lidar com uma pessoa estranha. Daí agora, no momento que tu é um indígena, tu tem tu tem aquela vivência, tu tem aquela vida como indígena também, teu atendimento vai ser totalmente diferente. Tu vai saber lidar com a pessoa, tu vai saber falar com a pessoa, tu vai saber qual que é o problema. E a pessoa, o indígena que vai estar sendo atendido ali, com certeza vai sair 100% satisfeito. Não que o branco, não estou falando mal do branco, que o branco não tem condições, tem. Só que, como o cacique já tinha dito ali, falta às vezes a questão de um olhar diferenciado. Olhar, ali, é indígena, mas ele não é um animal, ele não é um bicho, é um ser humano, que muitas vezes ele precisa ter um olhar diferenciado, ter muitas vezes um ombro amigo, porque nós indígenas, a gente se trata como profissional não no seco, às vezes é um profissional que a gente procura se desabafar procurando como um amigo, tendo, né, um contato mais humano, e muitas vezes acaba não acontecendo dentro das repartições dos hospitais e repartições públicas em geral. Daí muitas vezes é importante ter um indígena sim, junto muitas vezes do outro lado para receber esse indígena sim, ou também o indígena tendo um acompanhamento de um profissional que muitas vezes é um agente de saúde, é um AISAN que está lá dentro, que possa fazer esse caminho junto com as lideranças e junto com o paciente também. E a luta, que nem eu falo, a luta nossa nunca vai parar. A batalha, a guerra nunca vai ser vencida, mas a batalha também nunca vai ser perdida. Vamos lutar do início ao final, onde é que tiver um último indígena vivo aí, em pé, vai continuar lutando. Essa é a nossa vida. Sempre fomos criados dessa maneira e temos criando nossos filhos dessa mesma maneira, que por onde é que vem, nós temos que estar sempre em pé para lutar pelo que é nosso. E como nossos velhos fizeram também, nós vamos continuar fazendo. Essa aproximação nossa com, vamos dizer, com a cidade,
a gente também começou a ter novas doenças, né? Que eu lembro que quando nós morava na aldeia, ela era retirada da cidade, eu só fui ter contato, vamos dizer, com não indígena a partir dos 12, 13, 14 anos. Lá parecia que nós não tinha doença, sabe? Porque nas épocas de frio, Andava sem camiseta, nós ia jogava lá bola no na gramado chuva. chupar os gelos das jadas, sabe? Você saiu por aí, você já pega uma doença, a gente nem sabe da onde, sabe? Esses negócios de câncer, e todas outras doenças que estão aí. O próprio alimento que a gente se alimenta por aí vem tudo contaminado, sabe? Sabe, de um jeito ou do outro eles têm veneno. E a gente, por o fato da gente ter sido criado num lugar onde tudo era natural, a gente plantava arroz, feijão, batata, ou seja, tudo que se podia manter uma pessoa viva e sustentada, a gente plantava. Se você pensar bem, tanto a medicina ocidental, as medicações que tem da medicina ocidental, ela vem da medicina tradicional. Então, por que a gente só pegar a medicação de laboratório, ao invés da gente procurar trabalhar junto e usar a essência de cada povo para que nós possamos, de uma maneira ou do outro, resgatar alguma coisa, porque esse país só fala em desenvolvimento, mas eu entendo que isso é um retrocesso, sabe? Nós estamos adoecendo cada vez mais cedo, é muita coisa para a cabeça ficar pensando e isso também nos adoece, sabe? E quando se fala de saúde, a gente está falando até da questão das demarcações do nosso território. Quanta incomodação nos dão quando estão ameaçando nós de algum despejo, de alguma invasão do invasor no nosso território. Porque a comunidade adoece, a gente fica naquela tensão muito grande, tipo, o que vai acontecer com nós? E o Estado brasileiro, é dever do Estado brasileiro nos proteger o nosso território. Ele, em vez de proteger, ele ajuda a criar política para degradar o nosso território e muitas vezes retirar o nosso território. Então, a gente precisa de uma proteção muito grande, porque isso também é saúde. Ter um território adequado que nós possamos fazer a manutenção da nossa cultura e da nossa subsistência também.